Ok, fellows, essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. No vídeo de hoje eu gostaria de abordar com vocês os aspectos introdutórios e básicos das antenas de loop magnético. São antenas encurtadas, utilizadas em sistemas de transmissão e recepção, que podem auxiliar vocês aí a melhorar a qualidade da escuta e transmissão em espaços onde não lhe permitam colocar antenas de maior porte, antenas de tamanho maior, ok? Agradecimento aqui especial ao amigo virtual radioamador Luiz Amaral, AC2BR, PY1LL, pelas aulas e paciências, e muita paciência por sinal, em sanar algumas de minhas dúvidas, ok? Agradeço muito, Luiz Amaral, obrigado. Dedico essa apresentação a você e a paciência dedicada a mim e aos colegas, que você sempre, de forma muito prestativa, consegue sanar as dúvidas e muitas vezes também trazer questionamentos que são importantes para a gente poder desenvolver um pouco mais no hobby, ok? Meus dados são esses, meu nome, meu trabalho, que eu realizo já há pelo menos 30 anos na área de designer de sistemas de computação gráfica. Sou instrutor de Autodesk Maya, um software de produção de conteúdo 3D. Trabalho atualmente no videografismo, departamento de videografismo na Record TV, em São Paulo, antiga Rede Record, atual Record TV. Minha formação, FATEC, em 94, materiais, processos e componentes eletrônicos. Sou radioamador e hobbyista de eletrônica, principalmente eletrônica vintage, equipamento valvulado, tudo que se diz respeito ao que é o que eu chamo de deliciosamente ultrapassados equipamentos, ok? Esse é meu barato. Meu QRZ, P2SRZ, lá tem o meu cartão de confirmação de QSO, algumas fotos e alguns contatos que eu já fiz, ok? O conteúdo desse nosso vídeo, ele tem 7 estágios, tá? Quero falar um pouquinho sobre as características básicas, uma revisão muito simples de eletrônica. Pretendo também falar um pouquinho do uso das STLs, né? Das antenas de transmissão encurtadas, o design das próprias antenas de loop magnético, o tipo de material usado, se porventura você quiser construir uma, as características de eficiência de radiação e principalmente alguns modelos comerciais, que se quem tiver a fim de comprar, pode também comprar prontas antenas, ok? Bom, o assunto que nós vamos tratar, principalmente nos experimentos, eles envolvem alta tensão e bastante intensidade de emissão de radiofrequência. Portanto, alguns cuidados aí devem ser tomados. Em primeiro lugar, senhores, importantíssimo, tudo que vocês forem experimentar, experimentem em QRP, nessas antenas, em baixa potência. Máximo 10 watts no padrão de HF, máximo 5 watts em VHF, máximo 2 watts em UHF e acima, ok? Acima de 40 watts, eu recomendo que você faça algum tipo de ajuste remoto, que você não fique ao lado da antena para ajustar as características de sintonia dela. Então é interessante você começar a pensar num sistema remoto se você pretende trabalhar com mais de 40 watts de radiofrequência, ok? Podem aparecer queimaduras na sua pele, dor de cabeça e, fundamentalmente, senhores, evitem operar próximo a aparelhos auricular e marca-passo de suporte à vida, tá? Evitem trabalhar com esse tipo de antena próximo a esses equipamentos. Isso aqui pode ser fatal. Alerta dado, continuando. Funciona? Essas antenas realmente funcionam ou não funcionam? Bom, funcionam aonde? Se você tiver restrição de espaço, morar num apartamento, morar num condomínio que não te permite você instalar suas antenas naturais, tradicionais, vale a pena. Em operações em campo, algo mais portátil, embarcações, nas próprias janelas dos apartamentos, num possível uma viagem que você vai fazer num hotel, numa área de campo, alguma coisa assim, e que se você tenha também no seu dia a dia como radioamador, alguma restrição no condomínio ou no lugar onde você mora. Então podem ser antenas, sim, bastante interessantes, tá? Aqui é uma delas que eu já montei. Aqui alguns cartões de confirmação que vocês podem checar ali no QRZ. E o meu recorde foi 2.306 km por watt.
Como eu sempre opero em QRP, a distância foi de 7.165 km, na banda de 10 metros, na época, aqui está a confirmação dos dados, com um colega bem longe, lá em Moscou. Ok? Então, praticamente, a potência de um carregador de celular na janela do meu apartamento permitiu um contato. Na época foi em modos digitais, entre São Paulo e Moscou, com 5 watts de radiação nos 10 metros, portanto 2.306 km por watt. Então funciona. É uma antena que ela tem características, obviamente a estação receptora era um Big Cannon, era um canhão, mas é surpreendente, principalmente nos modos digitais, você aferir até onde chegou o teu sinal, considerando as limitações que esse tipo de antena tem. Já fique claro, senhores, se vocês têm espaço, esquece esse assunto. Usem as antenas tradicionais de 3 elementos, de 6 elementos, o que vocês já estão habituados a trabalhar. Porém, se você tem as restrições de espaço ou quer utilizar um sistema de transporte mais próprio, alguma coisa que te envolva menos, carregar menos hardware, de repente aí num concurso que você queira operar numa estação remota, vale a pena. Vale a pena, os resultados são bastante interessantes, porém com algumas limitações. Funcionar, funciona. E o histórico dessa antena? É novidade? Não, não é novidade. Isso aí começou há muito tempo atrás, principalmente o pessoal militar, a pesquisa na área militar foi bastante intensa, isso aí precede a Segunda Guerra Mundial, então já era utilizada em embarcações, já era utilizada em campo. Então você pode notar aqui, ó, nesse cantinho da imagem, deixa eu dar uma destacada aqui para vocês, olha, nesse cantinho da imagem de cá, você tem uma antena. Aqui, ó. Opa, pulei, deixa eu voltar lá só um minutinho. Aqui, aqui e ali. Ali, olha. Você tem uma antena ali, ok? Você também vai encontrar aqui nas costas desse soldado. Então são antenas que elas estão aí há bastante tempo, tá? Tem bastante documentação teórica a respeito dessas antenas. Tem alguns pontos nebulosos, talvez por falta de documentação em alguns aspectos um pouco mais modernos no que diz respeito à análise desse tipo de equipamento, mas não é uma novidade, digamos assim. Está aí há bastante tempo. Bom, se você tem espaço para colocar um dipolo, coloque um dipolo. Ou algo melhor. Se você não tem, a partir de agora começa a nossa conversa. Sempre, por melhor que seja a sua antena de loop magnético, sempre ela terá uma eficiência menor que um simples dipolo de meia onda. Nesse exemplo comparado aqui, para a banda de 10 metros, em frequência de 28.5 MHz, você terá aproximadamente 5 metros de fio esticado, 2,5 para cada lado, e uma largura de banda de 7% do ponto de ressonância da tua antena. 0 dB, ou seja, unitário, sem nenhum tipo de ganho sobre o dipolo, ou seja, o próprio dipolo, 0 dB sobre dipolo. Na loop magnético, você vai trabalhar com 80 centímetros, né? 0,8 metros de diâmetro, de 5 para 80 centímetros, em média. Porém, a largura de banda da tua antena vai cair praticamente a 0,1%. Ela é muito estreita, extremamente estreita. Ela vai transmitir muito bem e receber muito bem naquele ponto específico que ela está em ressonância, que ela está sintonizada. Isso pode ser muito bom ou não tão bom. Onde pode ser muito bom? Ela funciona praticamente como um filtro. A própria antena é um filtro extremamente agudo de recepção. Então, espaços, principalmente nos grandes centros urbanos, que você tem uma interferência, uma produção de conteúdo EMI, né, de interferência magnética e elétrica, muito intensa, pode ser uma boa solução para você, no meio daquele caos de ruído, localizar a estação que você quer e ter a escuta dela. Possivelmente, se você a escuta, você será escutado por ela, tendo
alguma potência aí de transmissão. Acho que o mais difícil na nossa atividade como radioamadores é a escuta, principalmente nos grandes centros urbanos. Ok? A queda de uma loop magnética perfeita em relação a um dipolo não tão perfeito é de menos 2 dB. Ou seja, é uma antena que ela começa, quando está muito boa, perdendo para um dipolo. Menos 2 dB é muito de perda? Sim, é bastante. Porém, não esqueça, cada ponto do seu S-meter equivale a 6 dB. Portanto, quando você salta de S5 para S6, a sua antena está recebendo, ou o front-end do seu rádio está recebendo 6 dB. Então, menos 2 dB não teria muita diferença no visual do teu S-meter. Ok? Uma pequena revisão de eletrônica básica aqui para a gente dar continuidade. Vou ser bem breve, muito breve aqui nesses conceitos, principalmente para a gente não transformar esse vídeo aqui num algo que escape muito ao escopo. Impedância de uma antena sempre ela é tratada de forma complexa. Ela é a somatória fasoral de duas grandezas, a parte resistiva da antena e a parte capacitiva dessa antena. Uma parte dessa antena ela é indutiva ou capacitiva, portanto reativa, e outra parte ela é puramente resistiva. O cálculo que você vai realizar entre o tanto reativo e o tanto resistivo dessa antena, de forma fasoral, você vai ter a impedância da tua antena. Bom, partindo dessa ideia, então, eu tenho uma parte que é a reatância indutiva no teu sistema. O que é a reatância indutiva? Basicamente, é a oposição que o indutor vai oferecer à variação de corrente. Ou seja, é uma resistência em AC à passagem de corrente, dado num indutor. Idem para um capacitor, de certa forma. Ele tem também a sua respectiva reatância, que é dado no indutor, é dado por essa fórmula, 2π frequência vezes o valor da indutância, e no capacitor é a mesma fórmula, a mesma função, só que inversa. Quando nós unimos esses dois componentes, vamos tratar assim, um indutor e um capacitor, e os associamos de forma paralela, nós chamamos isso de circuito LC ressonante ou circuito tanque. A característica fundamental de um circuito tanque, ou um circuito de ressonância, é no ponto de ressonância, quando as duas reatâncias, as duas partes reativas, vamos dizer assim, a reatância indutiva e a reatância capacitiva forem iguais, você tem o sistema em ressonância. Ao estar em ressonância, dentro desse ciclo aqui, a corrente circulante é muito alta. Portanto, dentro do ciclo de realimentação, a impedância é muito baixa. E nos extremos, nos pontos extremos, é muito alta. Analisa que vocês já devem ter percebido primitivos rádios receptores, onde tem uma antena e um circuito tanque. Quando você tem uma determinada frequência sintonizada nesse ponto de cá, a impedância entre esses dois extremos é altíssima. Portanto, para aquela frequência, o sinal passa. Para as outras frequências, não passa, porque a impedância é baixa. Portanto, envia essas frequências para os sistemas de aterramento ou para o ground. A mesma coisa quando você utiliza um trap na tua antena. Você tem um determinado fio grande, um determinado condutor com duas medidas e um trap no meio. O tamanho desse fio com os dois condutores, com o trap no meio, sintonizado por uma determinada frequência, ao entrar em sintonia no trap, esse fio se rompe, entre aspas, eletricamente se abre. E você tem, por exemplo, duas bandas de antena ocorrendo no mesmo fio, através de um circuito trap.
Resumindo então, ao estar em sintonia um circuito LC, ao estar em ressonância um circuito LC, eu só gostaria que nesse ponto vocês soubessem que a corrente circulando dentro do circuito em ressonância é bastante alta. Ok? Muito bem. É só esse o ponto da revisão de eletrônica que eu gostaria de fazer com vocês, só para a gente ter uma conversa inicial. Porque toda a abordagem que nós vamos tratar da antena é pensar ela como um simples circuito LC, como um simples circuito ressonante. A partir daí, vem as dicas do design, das características de construção e tudo mais. Ok? Vou deixar alguns links aqui embaixo com vídeos que vocês possam se aprofundar um pouco mais, quem tiver afim, nesse assunto. Ok? Muito bem. Como que você pode pensar uma antena de loop magnético? Vamos comparar aqui, ó, ela com um dipolo de meia onda. O dipolo, naturalmente, ele tem uma resistência de radiação de aproximadamente 73 ohms. Essa resistência de radiação é derivada do design, da estrutura, da maneira que é distribuído os elementos nessa antena. Quando você modifica esse design, a primeira característica a ser notada é que o valor dessa resistência de radiação modifica. Depende como está o design dessa antena, o valor da resistência de radiação vai modificar, que é a impedância, entre aspas, ideal, a impedância em ressonância dessas antenas. Com esse design, você tem aproximadamente 40 ohms. Com esse design, em meia onda, aproximadamente 10 ohms. Quando você tem aproximadamente 1/4 de onda e um capacitor compensando as diferenças aqui para uma meia onda, o design produz uma resistência à radiação muito baixa. Então é uma antena que ela pode apresentar algum problema no que se diz respeito a acoplar diretamente ao teu rádio, que normalmente é em 50 ohms. Outra característica, observa aqui em amarelo, seria o indutor, o L daquela fórmula anterior que nós vimos. Na fórmula anterior, o L, essa componente. E esse ponto de K, representado por o capacitor variável, seria o C, na componente de um circuito LC ressonante. Sempre levando em conta essa fórmula, 1/2π raiz de LC. Observa, quando essa antena está, o loop dele, o tamanho desse aro, o perímetro desse aro, é aproximadamente 1/4 de onda, maior intensidade de corrente se projeta contrário ao capacitor. Nessa parte de cá, esse gráfico azul representa uma maior intensidade de corrente sendo gerado nessa direção. Já quando o tamanho do loop é 1/10 da onda que você vai trabalhar, a distribuição se dá quase igual. A 1/20 avos de lambda, também a distribuição é razoavelmente uniforme. Portanto, em ressonância, 1/4 a maior eficiência vai ocorrer no teu sistema em 1/4 de lambda no tamanho do perímetro. E na contrária à posição do capacitor, você vai ter uma corrente um pouco maior. Porém, a tensão se distribui de forma diferente. No lado do capacitor, você tem maior tensão. E contrário ao capacitor, menor tensão. Muito bem. Normalmente, as loops são compostas por um capacitor variável, um grande aro, exatamente o circuito LC, e um capacitor de acoplamento ao teu equipamento de transmissão. Ao ajustar esse capacitor, você vai ajustar o ponto de ressonância desse aro maior e, consequentemente, acoplar para a impedância do teu equipamento, através do looping de acoplamento. Ok? Bom, algo que é a se notar e é importante dessas antenas é o padrão de radiação. Aqui está o exemplo de uma foto que eu peguei do site do Alex,
que produz as excelentes antenas Alex Loop. Ele coloca a antena deitada na horizontal, da mesma forma que eu também coloco aqui no meu apartamento. Como que é o padrão do lóbulo de radiação dessa antena? Analisa. Aqui está a antena de frente, ok? Nessa área de cá é a antena de frente. Eu tenho o loop de acoplamento, o capacitor e a antena aqui. Para fora, para todas as direções, é irradiado. Olhando de cima, eu tenho o padrão de radiação um pouco mais intenso, contrário à direção do capacitor. Se o capacitor está aqui em sintonia, aqui ele irradia um pouco mais forte. Na horizontal já tem esse padrão de lóbulo aqui, ó. De certa forma se assemelha bastante a uma antena vertical. Quando ela está na horizontal, ela se assemelha ao padrão de radiação de uma antena vertical, tradicional, quarto de onda, por exemplo. E quando ela está posicionada na vertical, ela se assemelha ao padrão de radiação de um dipolo horizontal. Muito bem. Partindo disso, qual é o próximo ponto que você deve se preocupar na hora de projetar ou adquirir a sua antena? O tipo de material e o tamanho dessas antenas. A melhor eficiência que você vai ter no sistema de recepção e transmissão será dado onde o perímetro da antena é de aproximadamente 1/4 de onda, um pouco menos do que 1/4 de onda, ok? Sendo que os materiais melhores, que possuirão menos perdas, do cobre até o ferro. Até com aro de bicicleta eu já fiz e funciona muito bem, obrigado. Atualmente eu gosto de utilizar os cabos de Cellflex, que são baratos, são normalmente cabos que já não estão em qualidade para sistemas de transmissão e traz um bom resultado, principalmente utilizando só a parte externa desses cabos. O loop de acoplamento pode ser feito de várias formas. O mais simples que vocês podem experimentar é utilizar apenas um pedaço de 20% do perímetro maior. Pode ser de latão, pode ser de cobre, pode ser do material que você tiver. Um próprio pedaço de cabo coaxial também é o suficiente. Aproximadamente 20% você consegue acoplar. Ok? Utilizando outros sistemas de acoplamento também você consegue resultados bons para acoplar os 50 ohms da saída do teu rádio. Dica: aproximadamente 20% do perímetro do loop maior você vai utilizar com o tamanho do perímetro desse condutor para fazer o acoplamento. E a ligação é simples, como vocês podem ver aqui nas ilustrações. Ponto importante: os capacitores. Aí pode ser um complicador, tá? Por ordem do melhor ao não tão bom, capacitores com isolamento a vácuo, a ar, porcelana ou teflon. Do tipo rosca, do tipo borboleta, do tipo pistão. Esses são os melhores capacitores para essa antena. Os capacitores que produzem menor perda nos elementos entre os contatos. Gosto bastante dos Johnsons, que são razoavelmente baratos de se encontrar. Os próprios Ramanlug, eu tenho alguns, já utilizei e funciona muito bem. E, obviamente, os capacitores a vácuo, que são os melhores. Bons resultados você pode encontrar. Todos eles são do tipo butterfly, todos eles são do tipo borboleta, ok? Bons resultados vocês podem encontrar com os capacitores do tipo pistão, ok? Um dado importante é um capacitor experimental que o Alex da Alex Loop fez utilizando latas de Coca-Cola. Exatamente o conceito dos capacitores de pistão. Perfeito, muito bom, baixa perda também, ok? Bom, quando a gente discute perda, estamos falando sobre eficiência. A eficiência de um sistema irradiante de uma antena é a capacidade que ela tem de colocar potência em formato de RF. Ou seja, o que você deve sempre buscar como goal é a potência do teu transmissor se transformando em potência irradiada. O que determina fundamentalmente essa eficiência das antenas do tipo
STL ou Small Transmission Looping é o perímetro próximo a 1/4 de onda, o calibre do loop maior, ou seja, a espessura do cabo ou do condutor que você vai usar, se tem ou não emenda e a qualidade das suas soldas. Então, esses pontos aqui são fundamentais para o resultado do teu experimento ou dos projetos que vocês desenvolverem se tornar melhor. Atenção, estacionárias baixas nos cabos não são indicadores de antenas de alta eficiência. Não é porque teu S-meter está indicando uma estacionária 1x1 nos cabos e no sistema irradiante que a sua antena está boa. Afinal de contas, se você colocar lá na ponta um dummy load ou uma carga fantasma, você terá a sua estacionária de 1.1, porém não está irradiando nada, porque a eficiência de irradiação de um dummy load é nula. Sendo que a impedância, conforme anteriormente eu mostrei para vocês, é a somatória da componente resistiva mais a componente reativa, dada indutiva, parte indutiva e parte capacitiva, saiba que a componente resistiva é a soma da resistência e radiação às resistências de perdas do teu sistema. Portanto, a eficiência ela será em função da resistência de radiação dividido pela resistência de radiação mais as perdas. O que acontece? Numa dipolo, se a gente voltar ali anteriormente e notar, aqui, deixa eu localizar para vocês, avançar um pouquinho mais aqui e chegar até aqui. Numa dipolo, a resistência de radiação é aproximadamente 73%. Numa loop magnética, você pode chegar a 91 miliohms. Ou seja, se você tiver uma solda, um ponto mal soldado, mal construído, cuja resistência é maior do que isso, na hora que você colocar o teu padrão de eficiência aqui, as resistências às perdas forem maiores que a resistência de radiação da tua própria antena, a coisa vai ficar dentro do sofrível. A dipolo quase sempre funciona, porque é muito difícil você montar um sistema cujas resistências às perdas, das perdas que você vai montar no teu sistema, seja maior que 73 ohms. Porém, numa antena de loop magnético, ela tem a sua característica de ter uma resistência à radiação muito baixa. Consequentemente, a forma, as técnicas construtivas se tornam bastante relevantes. O que faz então? Quais são as características para você ter uma boa antena? Primeiro delas é o tamanho, o perímetro do loop maior. Bons resultados você terá quando esse loop maior estiver próximo a 1/4 de onda. Observa aqui, ó, nesse gráfico comparativo. A 1/4 de onda, quando eu faço uma antena com loop de 80 centímetros aproximadamente de diâmetro, 2,5 metros mais ou menos de perímetro, e o loop menor de 16 de acoplamento, ou seja, uma antena feita, entre aspas, sintonizada, projetada para a banda de 10 metros, e aplico 100 watts nessa antena, em 10 metros, ajustando lá o capacitor, eu tenho aproximadamente 84% de eficiência, que é uma excelente eficiência. Em 20 metros cai para 32%. Em 40 metros, 4%. Em 8 metros, em 80 metros, praticamente ela não irradia. Não há irradiação, ok? Você pode até ouvir alguma coisa, mas a irradiação é bem baixa. A eficiência se tornou muito importante, em primeiro lugar, pelo tamanho do perímetro do loop maior. Depois vem o calibre, a espessura desses tubos. Calibres maiores, maior eficiência. Pegando um exemplo aqui, ó, vamos pegar um exemplo novamente dos 10 metros, onde utilizando comparativamente a mesma antena, tá? Para 1 centímetro, 2 centímetros, 4, 8 e 16. Em 1 centímetro de tubo de diâmetro, 84%. 16 centímetros, atingimos 99%, dentro dos cálculos utilizados nesse site aqui. Aqui ele tem um excelente calculador, é bastante confiável esse site. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Você coloca basicamente a circunferência, né,
o tamanho da circunferência e o perímetro da sua antena. Aqui, o diâmetro do condutor. Por exemplo, vou pensar em algo como 2 centímetros, na frequência de 28 MHz, numa potência de 20 watts. Joga um pouquinho aqui, ó. Tem um botãozinho escrito Calculate. Ele vai calcular. E logo abaixo aqui, ele vai te dar as características de eficiência dessa antena, largura de banda, capacitor que você vai utilizar e tudo mais. Ele te dá o projeto, ele afere mais ou menos se o teu projeto está perto do ideal. Então, nesse endereço de cá, vocês podem fazer essas simulações. Então, notem. Terceiro item no que se diz respeito à eficiência, calibre do loop. Loops maiores, maior eficiência. As emendas. Tá? As emendas que você vai utilizar dentro desse sistema, nos capacitores, no loop maior, no loop menor, todas as partes que envolvam emendas. Bom, as correntes são altíssimas, que circulam dentro do loop, como eu mostrei para vocês naquele slide anterior. A corrente é alta, circulando aqui no circuito em sintonia. Emendas não adequadas produzem perdas na passagem dessa corrente. Então as emendas devem ser muito bem cuidadas. Soldas autógenas à base de prata ou peças únicas que elas são já desenvolvidas junto com o encaixe do capacitor pode trazer bons resultados. Estamos falando aqui no nível de excelência, tá? Em um nível de excelência. Essas antenas que eu estou apresentando para vocês aqui possuem níveis de excelência bastante intenso. Ok? Nota que a corrente está mais ou menos próxima, em 16 centímetros ou em 1 centímetro, 8,2 amperes para 100 watts sendo irradiado na banda de 10 metros. Nesse padrão, de novo, 80 centímetros de diâmetro e menor com 16, utilizando o material cobre. A largura de banda, sim, modifica sensivelmente em relação à espessura, tá? Ela vai se tornando mais aguda. Quanto melhor a eficiência, mais aguda é a antena, mas o fator Q da antena se estreita mais. Outro ponto que vai contribuir também é as soldagens. Então, no caso anterior aqui, as emendas, consequência da corrente, e as soldagens no ponto entre o loop maior e o capacitor. Você tem tensões muito altas também aqui, que elas vão variar de 1,9 kV a 4,38. É a necessidade de você ter capacitores com boa isolação nos seus dielétricos. Okay? É natural ocorrer em capacitores, principalmente de pequena tolerância à tensão, existirem alguns sparks, alguns faiscamentos, algum centelhamento. Isso aí pode, inclusive, danificar teu rádio, ok? Então, evitem usar capacitores de sintonia de rádio antigo valvulado, principalmente em alta potência. Até 5 watts, pessoal, numa boa. Como eu falei naquele alerta anterior, até 5 watts é um terreno confortável para você fazer seus experimentos. Acima disso, já vai partir para sistemas mais bem cuidados, com capacitores melhor cuidados, com sintonia remota dela através de motores e tudo mais, e a distância entre você e a antena um pouco maior do que você está acostumado a trabalhar. Esses são os pontos chaves, ok? Que eu acho que vale a pena vocês ficarem atentos. Recapitulando rapidamente, o que faz uma antena de loop ter uma boa eficiência? Primeiro, o perímetro próximo a 1/4 de onda. Segundo, o calibre desses loops utilizado. Terceiro, a qualidade das emendas e a forma que você conecta um componente ao outro. O componente indutivo, o componente capacitivo. O L e o C, digamos assim. Como que eles estão conectados. Quanto melhor, maior eficiência no seu sistema de transmissão. As antenas de loop magnético são antenas multibanda? Tecnicamente, não existem antenas multibandas.
você tem antenas com sintonias em múltiplas bandas, né? Ela pode ser sintonizada em múltiplas bandas, mas nota, a eficiência vai caindo drasticamente. Mesmo utilizando 16 centímetros de condutor, se ela foi projetada para trabalhar para 10 metros, onde tem uma excelente eficiência, em 80 metros é pífio, em 40 metros, uns 40%. Ela é razoavelmente útil e funcional, sim. Não num diâmetro de 1 centímetro, porque pode apresentar apenas 4% da potência irradiada. Suponha, você colocou 10 watts na sua antena, ele está te irradiando 0,4, o que não quer dizer que você não pode fazer contatos com essa potência baixa de transmissão. Pode sim, numa boa. Mas, note, não é o cenário ideal. O cenário ideal é você ter a antena recortada, desenhada, próxima à banda que você quer operar. Primeiro exemplo para vocês construírem. Esse capacitor é um capacitor do tipo Butterfly, da Hammerlung. Eu encaixei ele, soldei aqui sem muita eficiência, dá para notar que utilizei pequenos condutores de cobre aqui. É um capacitor do tipo borboleta. Os polos dele aqui do estator são muito bem construídos. E conectei esse capacitor em um pedaço de cabo, né? Esse aqui é um cabo Selflex, só na parte externa do cobre. Aqui. O pequeno loop também a 20% do diâmetro do loop maior, ou do perímetro do loop maior, ligado num pequeno cabo e foi ligado até o rádio. Uma antena para banda de 6 metros, muito portátil. Isso aqui de largura deu 50 centímetros, tá? É bem pequena mesmo. O capacitor de 5 a 25 picofarads, loop menor com 9 centímetros. Ok? E uma outra que eu fiz bastante contato, ela já tem aproximadamente 70 centímetros aqui, um pouco mais, 85 na verdade. Ela sintoniza muito bem nos 12 metros e eu tenho uma certa tolerância para 10 e 15. Consegui estender um pouquinho mais os 15 num outro capacitor também, aproximadamente de 5 a 20 picofarads, estendendo duas pequenas placas de alumínio ligadas aqui no estator. Eu criei um outro capacitor de alumínio aqui, duas placas, utilizando as contas tradicionais das calculadoras online que vocês vão encontrar, para calcular o tamanho da placa e o valor da capacitância. A solda que eu fiz dentro da seguinte tecnologia. É o melhor que eu pude. É solda de estanho, infelizmente, não é solda de cobre, de prata, porque eu acho que eu nem teria ponto de fusão aqui para fazer. Poderia fundir o cabo Selflex. Sem capa, cabo Selflex sem capa. Retirem a capa, tá legal? Deixa o cobre exposto aqui. Se quiser passar uma tinta para proteger, pode passar, mas deixa o cobre exposto. Porque pode ser que tenha algum componente aqui na cobertura do teu cabo que interfira, principalmente na ressonância da antena. O cálculo pode ficar um pouco diferente. Não necessariamente se vai ou não irradiar, se vai funcionar como uma blindagem. Não, não é esse o ponto. É o ponto sim de ter uma componente a mais no cálculo aqui do tamanho do perímetro da sua antena e talvez o resultado final fica muito distante daquilo que você projetou. Retirem a capa do cabo Selflex e vai ficar bem próximo do que vocês projetaram. Tá legal? Ah, mas eu não gosto de fazer nada, eu gosto de comprar. Beleza, então. Compra. Acho que tem 4 grandes marcas que hoje se destacam no mundo, tá? Nesse tipo de antena. MFJ, salvando as devidas precauções do que virou esse fabricante de uns anos para cá, é uma marca ok. As excelentes antenas produzidas pelo Ciro Mazzoni, um italiano que faz obras de arte. O Alex, da Alex Loop, que é uma antena fantástica, é recomendada, na minha opinião, para qualquer um que queira ter uma antena sem grandes compromissos. Ah, mas ela vai perder para o meu dipolão. Vai perder para o seu dipolão. Só que a vantagem é que você coloca essa antena numa pequena malinha, coloca junto na sua bagagem, vai viajar, você monta a tua antena e faz seus QSOs em absolutamente qualquer lugar.
Então essa praticidade dessa antena, operando em baixa potência, lhe dá um ganho muito grande em relação a outras antenas que você não possa montar sistemas de radiante de melhor qualidade. E finalmente a Magloop também, que tem um sistema bastante interessante de construção com preços também acessíveis, tá? Minha recomendação particular para quem não tem nenhuma antena é a antena do Alex. Primeiro porque é um radioamador brasileiro fazendo um trabalho excepcional. Eu não conheço ele pessoalmente, ele também não me conhece, mas eu recomendo porque eu acho que é uma antena honesta a que se propõe a fazer. Então, quem não gosta de construir, compre. Uma dessas, recomendo fortemente a do Alex. E agora é com vocês. Construam as suas antenas. Vai lá no Google e escreve assim, antena de loop magnético. Você vai ver vários exemplos, tá? O mais importante no nosso hobby é a tua capacidade de experimentar novas tecnologias, experimentar os projetos. O aspecto experimental do radioamadorismo não pode morrer. Porque eu acho que a única coisa interessante do radioamadorismo, na minha opinião, é o processo experimental. É a cada dia você aprender uma coisa nova. A cada dia você vê uma cor nova do que você está, do mundo que está sendo pintado à sua frente. E isso o radioamadorismo nos dá. É talvez um dos hobbies mais poderosos que tem, no sentido de que a cada dia te propõe um desafio. Eu coloco aqui essa provocação a vocês e o desafio a vocês a construírem as suas antenas. Façam os seus experimentos, não importa o material. Aqui eu dei uma linha básica para vocês se orientarem, mas não importa o material. Façam as antenas de vocês, construam, experimentem. Radioamadorismo, na minha modesta opinião aqui de um classe C, é duas coisas: atividade e radiotécnica. O resto a gente dá um jeito. Mas se você manter a tua atividade nas bandas e a tua paixão, o teu apreço pela radiotécnica, em geral, eu acho que a cada dia você vai ter uma cor nova, digamos assim, nos seus dedos, para você poder pintar o mundo que está aí na tua frente. Tá ok? Agradeço muito a vocês. Acho que os grandes astros nessa história são vocês, radioamadores. Agradeço as dúvidas que vocês me enviam. Através das dúvidas de vocês eu me forço a procurar aprender e a cada dia também contribuo um pouco mais no meu próprio crescimento técnico. As críticas que me são feitas são fundamentais e os elogios mais ainda. Eu gosto mais dos elogios, tá bom? Me dou bem com as críticas, mas se puder, faça um elogio. Nós estamos numa época que parece que é muito fácil a crítica e o elogio é muito mais difícil. Então vamos tentar fazer esse exercício aí a todos, tá? Entre nós radioamadores, de um elogiar o outro. Ok? Visitem Radioamadores de Apartamento no Facebook, coloquem as dúvidas lá e eu vou ficando por aqui. Essa estação Papa Uniforme 2 Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos. Muito obrigado, senhores.